Acerca do seu próprio tema, que é o Reino de Deus. E nesta manhã é a minha intenção expandir este tema, fazer os irmãos, aqueles também que nos visitam, entender mais um pouco acerca deste reino, o que significa este reino de Deus e que implicações isto traz para as nossas vidas como povo de Deus. Vamos então ler os primeiros 6 versículos, Mateus capítulo 3, desde o versículo 1 até o versículo 6. E diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Permitam-me orar em nosso favor para entender a verdade do Senhor. Nosso Deus, nós te louvamos nesta manhã pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ouvirmos a tua pregação, de ouvirmos a tua mensagem, de termos a oportunidade de ver o teu Santo Espírito a aplicar a tua verdade nos nossos corações, e é por isso que te rogamos, te pedimos, suplicamos que nesta manhã, não porque merecemos, mas pela glória do teu nome, a glória do teu Santo Filho, o Senhor Jesus Cristo, e para a glória do teu Santo Espírito, Senhor, fala ao teu povo, toca os nossos corações e também, Senhor, nesta manhã, salva pecadores. Te rogamos que a tua misericórdia venha, que a tua graça esteja sobre nós neste momento. Usa o teu servo para explicar a tua santa palavra. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. 3 ou 4 anos depois do naufrágio do Titanic, numa pequena cidade chamada Hamilton, no Canadá, numa pequena reunião onde se juntaram alguns irmãos de uma igreja, um jovem levantou-se, um jovem escocês levantou-se e disse o seguinte, isto é 3, 4 anos depois do naufrágio do Titanic. Eu estava a bordo do Titanic quando este naufragou. Eu me encontrei a boiar sozinho sobre uma tábua, naquela água gelada, naquela noite pavorosa, quando de repente uma onda trouxe John Harper, ou João Harper, até perto de mim. E ele também estava a agarrar numa pequena tábua. Então ele gritou: Homem, você está a salvo? Não, não estou, foi a minha resposta. Então ele disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo. As ondas levaram-no outra vez para longe de mim, mas estranhamente, pouco depois, foi novamente atirado para o meu lado. Estás salvo agora? Perguntou ele. Não, respondi. Não posso responder com sinceridade que estou. Mas mais uma vez, ele repetiu o versículo: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Então, John perdeu a sua tábua e emergiu nas águas. E então ali sozinho durante a noite, tendo debaixo de mim mais de 3 quilómetros de água, eu criei em Jesus Cristo. Eu sou o último convertido do mundo para Deus, através do testemunho de John Harper. Em Mateus 3, Mateus começa o seu texto por dizer naqueles dias. Agora, esta expressão é estranha, porquê? Porque no capítulo 2, eu e tu terminamos lendo que o Senhor Jesus Cristo tinha talvez um ano e meio de vida, e agora de repente irá aparecer este personagem, João Batista, e logo a seguir o próprio Senhor Jesus Cristo começar o seu ministério, e nós nos perguntamos, como assim naqueles dias?
Bem, aqueles dias que Mateus está a mencionar são conhecidos como os dias do Messias. Passou mais ou menos 25 a 30 anos, desde o capítulo 2 até o início do capítulo 3. E estes são os dias do Messias. E para que eu e tu saibamos que estes são os dias do Messias, Mateus introduz-nos um personagem extremamente importante. O nome dele é João Batista. Aliás, se nós tivéssemos um título para a nossa mensagem nesta manhã, seria este: o precursor do Messias, chamado João Batista. Este é o título desta secção, é a introdução deste precursor. E ele e o próprio Senhor Jesus Cristo têm uma mensagem que irá ser central em todo este texto. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esta é a mensagem de João, no capítulo 4, versículo 17. Esta é a mesma mensagem do Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos, porque está perto ou está próximo o reino dos céus. E logo, este tema do reino dos céus e este tema do arrependimento é central em todo este capítulo 3 e todo o capítulo 4. É extremamente importante para nós nesta manhã. Relembro a todos que este tema do reino é o tema deste Evangelho. Mateus tem esta proposta, mostrar-nos o que é o reino de Deus e de uma forma muito específica como é que todos os que estamos aqui presentes podemos entrar no reino de Deus, podemos estar no reino dos céus. E de uma forma ainda mais específica neste capítulo 3, capítulo 4, é dizer-nos que o reino dos céus está próximo. Agora, o que é incrível é que quando começamos a ler esta narrativa, se conheces um pouco o Antigo Testamento, tu irás notar que há uma série de eventos a acontecer nesta passagem que relembram que noutras ocasiões, quando Deus quis fazer algo no meio de uma geração, Ele repetiu esses mesmos eventos. São eventos que de alguma forma introduzem ou são sinais que significam que Deus está prestes a fazer algo significativo naqueles dias. E iremos ver isso nesta manhã. Aliás, esta é a nossa proposta. Eventos que demonstram que o reino dos céus está próximo. Eventos que demonstram que o reino dos céus está próximo. Agora, antes de começarmos em si a olhar para esta passagem, há uma série de termos neste texto que necessitam ser explicados. O primeiro deles é o próprio termo reino dos céus. O que é que isso significa, reino dos céus? Bem, de onde é que Mateus tirou a ideia de reino dos céus? Aliás, deixem-me dizer-vos, ele é o único autor em toda a Escritura que usa este termo, reino dos céus. Por 32 vezes, Mateus irá dizer reino dos céus, reino dos céus, reino dos céus. O que é que isso significa? De onde é que ele tirou? Bem, quando olhamos para o Antigo Testamento, nós não encontramos este termo reino dos céus. Mas não há dúvidas. E nós iremos ver isso no resto desta pregação. Mateus é alguém que bebe do Antigo Testamento, que está a tirar as ideias teológicas, as verdades teológicas do Antigo Testamento. Ele não está a inventar nada novo. E de onde ele tirou este termo, ou esta ideia de reino dos céus, foi do livro talvez mais apocalíptico, o livro que fala mais acerca do futuro da humanidade, que é o livro de Daniel. Ali em Daniel, ele fala acerca do reino dos homens, fala acerca de uma série de reinos que virão, e no final há um reino que irá cair, lembram-se de onde? Dos céus. E que irá cair sobre esta terra, destruir todos os reinos dos homens, e que este reino que cai dos céus iria permanecer para sempre. Aliás, ali em Daniel, desde o capítulo 2 até o capítulo 7, o próprio autor fala de Deus como o Deus dos céus. Logo, o que Mateus está a fazer é a dar-nos uma definição daquilo que Daniel já expôs, que o que está prestes a chegar, o que está diante desta audiência que João Batista está a pregar, logo a seguir o Senhor Jesus e também os seus discípulos em Mateus capítulo 10, é de que este reino que Daniel falou está prestes a cair dos céus. Os céus é a origem deste reino. É a sua fonte. É dali que ele vem. Agora, é importante também dizer que o reino dos céus não é distinto do reino de Deus. Não são duas coisas distintas. Aliás, o próprio Evangelho de Mateus deixa isso claro, que estamos a falar exatamente do mesmo quando dizemos reino dos céus. Estamos a falar do reino de Deus. Lembram-se da história do jovem rico, que se aproximou do Senhor Jesus e perguntou ao Senhor Jesus o que é que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Então o Senhor Jesus começou a fazer aquilo que qualquer judeu perguntaria.
Tens obedecido à lei de Deus? E começou a mencionar uma série de mandamentos. E logo a seguir o jovem ia dizendo, sim, tenho feito, tenho cumprido, tenho obedecido a todas essas coisas. Então logo o Senhor Jesus disse, muito bem, então falta-te uma coisa. E este jovem, claro, ficou, podem imaginar, o que é que me falta para ter a vida eterna? Porque era um jovem rico, cheio de posses, de propriedades. O Senhor Jesus disse-lhe, vai, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e depois vem e segue-me. Mas ele foi-se embora, porque era dono de muita riqueza. E na verdade o Senhor Jesus, ao dizer isto, expôs o coração deste jovem rico, mostrando que ele amava mais as riquezas do que a Deus. Aliás, este jovem rico nem sequer percebeu quem é que estava à frente dele. Era a pessoa mais importante, mais valiosa que alguma vez existiu. A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não há nada neste mundo, não há nada na nossa vida que tem mais valor do que o Senhor Jesus Cristo. E ele não viu isso. E ele foi-se embora triste. Então o Senhor Jesus disse o seguinte, e aqui entram então os dois termos que estamos a analisar. No capítulo 19 de Mateus, o texto diz o seguinte, versículo 23 e 24, então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos... Notem, novamente, reino dos céus. Mas notem logo a seguir o que é que ele diz, versículo 24. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de quem? Notem como os dois termos são intercambiáveis. Eles significam mesmo, o Senhor Jesus não está a trazer nada novo. O reino dos céus é o reino de Deus. Simplesmente o que está a dizer é que se esse reino vem, a sua fonte ou a sua origem é o próprio céu onde Deus habita. No entanto, há talvez duas perguntas mais importantes diante deste termo reino dos céus. A primeira é qual é a natureza deste reino? O que é que significa este reino? Como é que podemos entender este reino? E a segunda pergunta é o que é que significa que está próximo? Qual é o real significado da proximidade deste reino? Bem, vamos tentar explicar isto. E eu vou expor aos irmãos pelo menos 3 posturas clássicas, conhecidas, acerca da natureza do reino. Está bem? Posso dar até alguns nomes que defendem essas posturas. E qual é a postura que a nossa igreja defende, aquela que nós acreditamos? Bem, a primeira postura que entende o reino dos céus, ou que vê algo acerca do reino dos céus, é a postura que espiritualiza ou olha para o reino dos céus de uma forma transcendente. O que é que eu quero dizer com isto? Esta é, por exemplo, a postura da Igreja Católica, é a postura de alguns presbiterianos, alguns pastores que alguns dos irmãos ouvem aqui, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, todos eles têm esta posição, também, que o reino dos céus é um reino espiritual, é algo que está somente no coração do crente. Aliás, todas as promessas que estão no Antigo Testamento, que nós lemos, sejam elas materiais, sejam elas espirituais, tudo deve ser espiritualizado. Tudo é redefinido como algo espiritual ou algo que transcende o material. Agora, claro, a nossa crítica a esta abordagem ou a este pensamento é de que, quando nós lemos o Antigo Testamento, temos que ter a mesma forma de interpretar o Antigo Testamento que temos quando lemos o Novo Testamento. Se está a falar de uma bênção espiritual, é uma bênção espiritual. Se está a falar de uma bênção material, é uma bênção material. Mas é claro, todas as coisas são espirituais, mas temos que interpretar como o texto nos oferece. Nós não estamos a inventar nada novo, nós estamos a tentar perceber como é que isto seria espiritualmente nas nossas vidas. Então, por exemplo, quando os profetas dizem que um dia a terra de Israel irá prosperar e vinho irá brotar e eles irão ter muitas colheitas, há algo a espiritualizar. O que está a dizer o texto é que eles irão ter um tempo de grande prosperidade material. E isso se deve à presença do rei e ao colocar do seu reino sobre esta terra. É isto que acreditamos que o texto está a oferecer. No entanto, quem tem uma postura espiritual acerca do reino dos céus, entende todas essas promessas como meramente espirituais, que transcendem o material e que devemos olhar para elas até mesmo algo que esperamos nos nossos dias, mas de uma forma espiritual. Esta é uma posição. A segunda posição é aquela talvez que é mais expandida, aquela que abrange muitas das igrejas batistas, muitos dos nossos irmãos, teólogos que conhecemos nos nossos dias. Assim, por exemplo, até mesmo o John MacArthur tem um pouco desta posição. E é a posição do reino dos céus que já está, mas ainda não. Já está, mas ainda
Não. Bem, o que é que isto quer dizer? Esta postura acredita que o Senhor Jesus Cristo inaugurou este reino. Agora, dentro desta postura há muitas diferenças, está bem? Não todos pensam igual dentro desta postura, mas na grande maioria, muitos acham que quando João Batista e quando Jesus começaram a dizer arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, aí foi a inauguração desse reino. E eles defendem isto dizendo que os sinais foram evidentes, os milagres do Senhor Jesus, a forma como ele curava pessoas, como ele mexia com a natureza. Então todas estas coisas eram sinais ou mostravam que o reino chegou, já estava entre eles e que já estavam a desfrutar das bênçãos desse reino. No entanto, há um problema que não acontece nos dias do Senhor Jesus e que estava prometido no Antigo Testamento, que é o arrependimento de Israel, que é a restauração espiritual de Israel. O que esta postura defende é que o que aconteceu na época de João e Jesus foi uma restauração espiritual, mas que as bênçãos materiais, eles acreditam que há bênçãos materiais, elas virão na segunda vinda do Senhor Jesus. Mas o problema de acreditar que hoje já estão as bênçãos espirituais, porque elas estão visíveis também nas nossas vidas, eu e tu fomos regenerados, eu e tu temos o Santo Espírito de Deus, o nosso coração foi transformado num coração de carne porque era de pedra, eu e tu temos a lei de Deus no nosso coração, porque desfrutamos dessas bênçãos, eles acreditam, elas já estão aqui, logo o reino já chegou. Mas há um problema no meio de tudo isto. E Israel? E Israel? Onde está a restauração de Israel? Quando João está a pregar, ele está a pregar a quem? A mim, a ti ou a Israel? Ele está a chamar Israel ao arrependimento ou Portugal, Cabo Verde, Angola? Ele está a chamar a nação de Israel. E isso não aconteceu, logo é difícil dizer que o reino foi o quê? Inaugurado naqueles dias. Mas há uma terceira postura, é a postura que como igreja defendemos, que é aquilo que João e Jesus e os discípulos estavam a oferecer até ao final do capítulo 12 de Mateus. É toda a plenitude do reino. Bênçãos físicas e bênçãos espirituais. Tudo aquilo que foi prometido. Notem que Mateus, em nenhum momento em Mateus 3, está a explicar-nos o que é esse reino dos céus. Ele não explica. Ele dá por garantido que a audiência a quem João está a pregar, aos primeiros leitores do Evangelho de Mateus, que eles sabem do que se trata esse reino dos céus. Qual é a definição desse reino? Qual é a natureza desse reino? Não há nada novo a oferecer. Logo, a nossa postura é de que aquilo que está a ser oferecido é toda a plenitude deste reino. Deixem-me defender isto com Lucas. Vamos até Lucas capítulo 19. Melhor dito, primeiro Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 5. Nós sabemos Mateus 5 até o 7 é todo o sermão do monte. E em Mateus 5 o Senhor Jesus começa com as bem-aventuranças, não é? Nós conhecemos esse texto. E toda essa secção, o sermão do monte, é aquilo que nós muitas vezes classificamos como os cidadãos do reino. Como é que serão os cidadãos do reino e como é que esses cidadãos irão viver no reino de Deus? Agora, eu acredito que este é um sermão que hoje a igreja desfruta das suas bênçãos. Mas atenção, a mensagem inicial do Evangelho de Mateus é para Israel. E é isto que o Senhor Jesus está a dizer à multidão de israelitas que estão a ouvir. Bem-aventurados os mansos. Esta é uma bênção espiritual. E notem logo a seguir a bênção material. Porque herdarão quem? A terra. A terra. Uma bênção física, material. Então esta era a expectativa. Se realmente viesse o arrependimento, era isto que iria acontecer. Eles seriam transformados, seriam pessoas mansas, que não eram, e iriam herdar a terra. Era isto que iria acontecer, bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Agora sim, Lucas capítulo 19, deixem-me argumentar mais um pouco acerca disto. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 41 até o 44. Notem este lamento do Senhor Jesus e de como ele também demonstra que aquilo que os profetas no Antigo Testamento disseram, profetizaram, era a expectativa do povo. Diz assim o texto a partir do versículo 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou
Notem que o oferecimento do reino é algo genuíno. É certo, Deus tem um plano, porque Deus é soberano e Deus conhece todas as coisas, é omnisciente. Este é um plano eterno, o seu filho tem que ir à cruz, tem que morrer, tem que ser sepultado, tem que ressuscitar ao terceiro dia. Este é o plano de Deus para a regeneração das nações. Mas ainda assim, o oferecimento do reino imediato, a chegada deste reino, ela é genuína. E o Senhor Jesus chora por causa disso. Notem o texto e dizia, se conheceras por ti mesma, está a falar para Jerusalém, ainda hoje, o que é devido à paz. Pergunta, esta paz é uma bênção espiritual. Era algo que eles podiam desfrutar, que eles não desfrutavam porque eles estavam debaixo do Império Romano. Eram escravos do Império Romano. Não tinham mais a preponderância que tiveram outrora com o rei Davi, com o rei Salomão. Perderam tudo isso. Mas aqui está alguém que lhes podia providenciar essa paz. Não a tem. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Eles não perceberam que este era o tempo, que esta era a oportunidade e perderam-na. Rejeitando o Messias, rejeitando o João, que era o precursor do Messias. Deixem-me estender o argumento. Vamos até Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31 é um texto onde nós temos o oferecimento da nova aliança. Deus a prometer que Ele irá estabelecer uma nova aliança. Agora lembrem-se, esta nova aliança, eu e tu desfrutamos dela, o autor aos Hebreus deixa bem claro que eu e tu desfrutamos das bênçãos espirituais da nova aliança, como igreja. Por isso é que alguns argumentam, já e ainda não. Mas o problema do já e ainda não é que nós gentios desfrutamos das bênçãos da nova aliança, mas há uma nação a quem lhe foi prometido que ainda não desfruta das bênçãos espirituais da nova aliança. E que nação é esta? Israel. E Jeremias 31 é uma promessa a Israel. Eu e tu não estamos mencionados aqui. Eu e tu colhemos, somos beneficiários, adotados, trazidos para estas bênçãos, mas não estamos neste texto. Notem o versículo 1 de Jeremias 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Quando Deus trouxer o seu reino, Ele vai reunificar, unir as tribos de Israel. Quando tu hoje olhas nas notícias para Israel, que Israel é que tu vês? Unido? Não. Eles próprios, entre eles, não se gostam. Se tu vais até Israel, se tens a oportunidade de visitar a cidade de Jerusalém e outros lugares de Israel, tu irás ver, os ortodoxos não podem com os seculares. E vice-versa. Odeiam-se, não se suportam. Se pudessem matar-se, fariam-no. Assim está Israel nos nossos dias. Mas naquele tempo, o Senhor vai unir Israel, não somente entre si, mas a Ele mesmo. Porque Ele será Deus deles. Significa que hoje aquilo que nós estamos a ver é um Israel apóstata. Um Israel que não quer saber de Deus. Aliás, se eu e tu visitássemos Israel, Israel hoje em dia seria como qualquer nação europeia. Eu e tu iríamos ver homossexuais a andar na rua, eu e tu iríamos ver Pride para os homossexuais, desfiles com eles, iríamos ver o próprio primeiro-ministro israelita a promover, a falar bem acerca destas coisas. É isto que nós iríamos ver de Israel. É uma nação secular, uma nação sem Deus. Notem o versículo 4. Esta promessa, ainda te edificarei, e serás edificada, ó Virgem de Israel, ainda serás adornada com os teus adufes, e sairás com o coro dos que dançam. Então, Deus promete reedificar Israel.
reconstruir Israel. Agora, Israel existe nos nossos dias, mas notem, em nenhum momento nós vemos Israel tido como virgem nos nossos dias, não é o caso. E não somente isso, que ela esteja a louvar, a dançar para o nosso Deus. Não acontece. Não acontece tanto materialmente como fisicamente, ou espiritualmente, melhor dito. Nenhuma destas coisas é a realidade de Israel nos nossos dias. Versículo 8. Eis que trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação, voltarão para aqui. Agora, neste texto, alguns argumentam que isto talvez foi cumprido na época em que os israelitas saíram do cativeiro da Babilónia ou da Pérsia. Alguns acham que isto pode ser também 1948, quando, depois da Segunda Guerra Mundial, os judeus voltaram outra vez para a terra de Israel. E alguns acham que é algo disto que está a ser cumprido ali. Não. Porque neste texto, o que está a ser contemplado é uma restauração física e uma restauração espiritual. Não uma coisa em detrimento da outra, mas as duas coisas unidas. E isto não aconteceu quando eles voltaram do cativeiro da Pérsia e da Babilónia, e também não aconteceu quando voltaram em 1948 para a Terra Prometida. Versículo 12. Hão de vir e exultar na altura de Sião. Notem que isto tudo é algo espiritual. Radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. Agora notem, estes são os textos de que se eu tenho a postura de um reino dos céus meramente espiritual, eu tenho que espiritualizar o vinho, o azeite, os cordeiros, os bezerros e dizer isto é talvez alguma coisa, uma prosperidade espiritual na vida destas pessoas. Não. Isto é físico, material. É algo que se espera que aconteça. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Isto é o que se espera que aconteça. Nós vimos no ano passado, dia 7 de outubro, quando sofreram um atentado terrorista, de como aquelas vidas desfaleceram. Mas haverá um dia em que isso nunca mais irá acontecer com Israel. E há uma razão para isso. E nós esperamos que isso aconteça. Mas não é a história de Israel até aos nossos dias. Eles já desfaleceram, continuam a desfalecer, mas haverá um dia em que isso nunca mais irá acontecer. Versículo 13. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei, transformarei em regozijo a sua tristeza. Bênçãos espirituais que esperamos que aconteçam desde os jovens até aos mais idosos. Um Israel alegre em Deus. Agora vem a secção mais importante deste texto. Já vimos bênçãos materiais na sua grande maioria, algumas bênçãos espirituais também, mas notem a bênção espiritual que aguarda Israel e que ainda não aconteceu. É um facto, muitos nesta sala já desfrutam do que eu vou ler. Mas Israel não o desfruta. Versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul. É com eles esta promessa. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Lembram-se que aliança foi esta? Que aliança foi esta? A aliança mosaica. Foi Moisés quem os tirou do Egito. E com Moisés firmaram uma aliança com Deus. Mas notem o que é que eles fizeram com esta aliança, diz o texto. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Não ensinarás jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, isto é uma restauração, uma regeneração da nação. E isto não aconteceu nos dias de João, nos dias de Jesus, nos dias dos discípulos, no surgimento da igreja, não aconteceu. Israel não se arrependeu. Logo, o reino que eles estavam a oferecer, toda a sua plenitude, não veio. Tudo aquilo que se esperava não aconteceu. Porque havia uma condição muito importante. E essa condição era o arrependimento. O arrependimento. Notem ainda, versículos 35. Isto é muito importante. Porque muitas vezes, na história, Israel foi quase destruído, não é assim? Século passado, talvez uma tentativa, a maior tentativa de destruir o povo judeu. Hitler. Todos nós nos lembramos, 6 milhões de judeus foram mortos, pelo menos do que se sabe. Mas notem o que é que Deus diz acerca disto. Versículos 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua e às estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bremir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas, diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Percebem o que é que o autor está a dizer aqui? Se amanhã tu acordares e não houver mais sol, não houver mais lua e estrelas que funcionem como sempre funcionaram, então não vai existir mais Israel. Mas porque eu e tu sabemos que amanhã, quando acordarmos, tudo continuará igual, então significa que há uma nação que irá permanecer ainda. Que nação é esta? Israel. Se ainda não estás convencido, convencida, nota o que é que o autor ainda diz. Versículo 37. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus, que é uma palavra para falar do universo, lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então, se um dia um homem conseguir medir o universo, então o Senhor rejeitará Israel. Mas porque eu e tu sabemos que nenhum homem irá conseguir fazê-lo, Israel continuará de pé, permanecerá. Não porque Israel merece, mas porque Deus é fiel às suas promessas. Porque Deus disse, eu irei estabelecer uma aliança com eles. E irei trazer todas estas bênçãos sobre eles. E por causa disso, Israel não poderá deixar de existir. Por isso, nós, igreja, não somos o novo Israel. Este não é um compromisso conosco. Nós escolhemos as bênçãos, a nova aliança está sobre nós, mas nós esperamos que a nação de Israel permaneça e que todas estas bênçãos que Deus prometeu venham sobre Israel e por benefício a todas as nações da terra. É isto que esperamos, é isto que acreditamos. Deixem-me estender ainda mais isto para a cidade de Jerusalém. Há aqui alguém que já visitou a cidade de Jerusalém? Não? Nunca conheci uma cidade, não é que eu tenha viajado assim tanto, mas nunca conheci uma cidade tão dividida como a cidade de Jerusalém. A cidade antiga, porque é uma cidade antiga, cercada por muros, está dividida em 4. Católicos, romanos, católicos, ou vamos chamar assim, Igreja Ortodoxa, Arménia, judeus e muçulmanos. Dividida em 4, que se odeiam, não se suportam. Se pudessem conquistar uns aos outros, fariam-no. É uma cidade totalmente dividida. Mas haverá um dia, notem, diz o texto, versículo 38. Eis que vêm dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até à porta da esquina. E notem o final do versículo 40. Esta Jerusalém jamais será desarraigada. Ou o quê? Destruída. Incrível. Sabem, quando saímos da cidade antiga de Jerusalém, e ainda estamos em Jerusalém, a cidade em si,
nós estamos de frente ao metro e vemos um edifício antigo. Toda a fachada deste edifício está cheia de buracos de balas, para demonstrar claramente que esta é uma cidade em conflito. Quando passamos pela porta de Damasco, que foi a porta por onde Paulo passou para perseguir os crentes, é a porta mais tensa da cidade antiga. Lá estão os palestinianos, que odeiam os israelitas. Lá está a tropa israelita com armas. E tu notas o clima, até tens medo de passar ali. Não vá um disparar e vamos todos à vida. E assim vive a cidade. Mas haverá um dia em que esta cidade não viverá mais assim. Será paz. E é isto que nós esperamos que aconteça. Não podemos espiritualizar isto. Não há nada transcendente nisto. É o que se espera. E isto era o que esperavam a geração a quem João está a pregar. A geração a quem Jesus está a pregar. A geração a quem os discípulos estão a pregar. Mas havia uma condição. E a condição era o arrependimento. Arrependimento. Este tema do arrependimento merece o nosso destaque e nós iremos falar acerca disso não este domingo, no próximo. É muito importante que se entenda todos nesta sala o que é o arrependimento verdadeiramente. Mas hoje vamos ver um pouco acerca disso. No entanto, o nosso ênfase, quando olhamos para este texto, quando entendemos um pouco mais acerca da natureza do reino, é tentar perceber os eventos que cercam ou que estão à volta e que mostram que está próximo este grande evento, este grande momento do reino dos céus sobre a terra. Deixem-me explicar ainda um pouco esta questão da proximidade. Alguns argumentam que esta expressão próximo, está próximo o reino, ou é chegado o reino dos céus, que simplesmente o reino chegou. Está aqui. Já podemos desfrutar. Já vos dei alguns argumentos, os milagres do Senhor Jesus, o que Ele fez, que isto eram sinais, simbolizavam, significavam que o reino dos céus está aqui, entre os homens, entre o povo de Israel. No entanto, a palavra próximo, mesmo no seu original, mesmo no grego, não é distinto da ideia que nós temos de próximo. Se, por exemplo, eu vos disseres que o Benfica será campeão nacional neste próximo ano, assim, eu sei que os sportinguistas vão começar a dizer não, essa profecia vai cair por terra e tal, e coisas assim, mas se eu vos disser está próximo o Benfica ganhar o campeonato, todos aqui entendem que não é que o Benfica ganhou o campeonato. Todos entendem que tem que passar um ano de campeonato para o Benfica ser campeão. Está próximo, falta um ano, mas não é chegado, não aconteceu. É exatamente a mesma ideia da palavra próximo. Ela significa sempre isto: prestes a chegar. Ou literalmente a bater à porta. Está aqui perto. É iminente esta ideia da palavra próximo. Está na iminência de acontecer. E é isto que João está a dizer à sua geração. Arrependam-se porque o reino está a bater à porta. Arrependam-se porque está aqui perto. Está para chegar. Era isto que estava em mente quando ele pregava isto. E quando ele fê-lo, ele deixou claro que há situações, há eventos, momentos que marcam que Deus quer fazer algo significativo. Isto é muito importante para mim e para ti. E precisas de entender isto esta manhã. Voltamos a Mateus capítulo 3. Este seria o nosso primeiro ponto. Que evento é este? Que momento é este que marca o que Deus quer fazer? Bem, em primeiro lugar, o surgimento dos homens de Deus. O surgimento dos homens de Deus. Notem o versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia, e aqui temos o versículo 4, usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Agora, o que nós acabamos de ler é muito significativo, especialmente o versículo 1. Agora, para nós não parece tanto, mas se eu e tu fôssemos judeus, aliás, se eu e tu estivéssemos a viver aquele momento, seria um momento marcante. Não sei se alguma vez reparaste nisto, mas por 2 vezes na história bíblica, Deus esteve em silêncio e Deus voltou a falar. Quando José, filho de Jacó, foi para o Egito e toda a sua família,
e ficaram lá a residir no Egito, na terra de Gozén. Lembram-se quantos anos é que eles ficaram lá? 400 anos. E não sei se repararam, durante 400 anos, Deus esteve em silêncio. Deus não falou. Até que, de repente, Deus levantou um homem para libertar o seu povo do exílio. Quem era este homem? Moisés. O que nós estamos a ler em Mateus 3 é exatamente o mesmo. Desde Malaquias até Mateus, nós temos quantos anos de silêncio? 400 anos. Em 400 anos, Deus não falou nada. E agora, de repente, Deus levanta outra vez um homem. Do nada, ele aparece. E ele agora está a chamar outra vez o povo de Israel a sair do exílio. Do verdadeiro exílio, que é o pecado. É isto que está a acontecer. É algo estrondoso, grandioso. E diz que se eles saírem deste exílio, o que lhes espera é a entrada no reino dos céus. Agora, é interessante que nesta introdução de Mateus 3, Mateus não se propõe a falar muito acerca de João. Ele não dá uma biografia como Lucas faz. Lucas diz-nos quem é o pai, quem é a mãe, as origens de João. Até nos diz o que é que estava a acontecer com João no ventre de Isabel. Incrível. E diz-nos como é que foi o início da sua infância. Mateus não diz nada disso. Diz-nos o seu nome, a sua alcunha e diz-nos como é que ele se veste e é tudo o que ele tem a dizer. Mas isto que ele faz é suficiente para nós vermos que aquilo que está a acontecer é Deus a levantar um homem de Deus. Volto a repetir. Quando Deus quer fazer grandes coisas, Deus levanta homens de Deus. É um sinal de que Deus está prestes a fazer algo incrível. Ele levanta homens de Deus e João é este homem. João significa simplesmente Javé é misericordioso. Batista é simplesmente, podia até ser traduzido como o que batiza, é o seu apelido por causa da sua função, daquilo que ele está a fazer. As pessoas que se arrependem são batizadas por ele. É simplesmente para ser conhecido. Mas diz-nos o texto, somente isto acerca de João. Isto é também significativo. Em primeiro lugar, uma razão lógica. Mateus está a escrever uma audiência que já conhece João. Não é preciso dizer muita coisa. Eles já sabem quem é João Batista. Mas em segundo lugar também há uma outra razão espiritual. E essa razão é aquilo que o próprio João disse acerca de si mesmo. Convém que eu diminua e ele... Não há muita coisa a dizer. Assim são os homens de Deus. Os homens de Deus são conhecidos porque têm Cristo nas suas vidas. Ontem, quando lia uma carta de um irmão do Brasil a despedir-se da nossa igreja porque se vinculou a uma outra igreja lá, ele disse o seguinte sobre um casal da nossa igreja. Em todo o tempo eu vi Cristo nas vossas vidas. Em todo o tempo. É exatamente isso que eu quero ouvir de mim e é o que eu espero que as pessoas digam, ou que tu esperas que as pessoas digam acerca de ti. Cristo, foi assim que os cristãos foram conhecidos. Em Atos capítulo 11, quando começaram a chamá-los de cristãos, literalmente pequenos cristos, para denegri-los é verdade, mas graças a Deus por isso, que eram conhecidos por serem seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. E este era João. Quando Deus quer fazer grandes coisas, Ele levanta pequenos cristos. E este era João Batista. Mas não somente isto. João também foi peculiar, ou o seu surgimento foi peculiar por causa da sua mensagem. Os homens de Deus, os verdadeiros homens de Deus, eles não têm outra mensagem senão arrependam-se. Arrependam-se. Os homens de Deus não tentam diluir a mensagem. Os homens de Deus não tentam mudar a mensagem. Os homens de Deus amam as pessoas e porque amam as pessoas, os homens de Deus irão dizer a verdade às pessoas. E este era João. Notem, a sua mensagem era tão curta como a de John Harper, naquela tábua nas águas geladas do Atlântico. Crê no Senhor Jesus e será salvo. A mensagem de João era simples, curta, mas profunda. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. São estes os homens de Deus.
Esta é a sua mensagem. E claro, Mateus, como João e qualquer israelita daquela época, está a dizer uma mensagem que todo o povo de Israel entende bem. Se conhece o Antigo Testamento, conhece bem. Arrependimento não é uma coisa nova. Aliás, eu até argumento que arrependimento não deve ser entendido pela forma grega de entender o arrependimento. Porque para os gregos a palavra em si é uma mudança de mente. Mas para o israelita, arrependimento ia além de uma mudança de mente. É literalmente uma mudança de toda a vida. De todo o nosso ser. Notem como é que o Antigo Testamento explicava o arrependimento. Porque é isto que está na mente de Mateus e na pregação de João. Levítico, capítulo 26, não vou ler o texto todo, são algumas partes desta secção do capítulo 40 do versículo 40 até o 45. Notem como é que é explicado o arrependimento. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, irmãos, os que nos visitam, se alguém se arrepende, esta pessoa tem que confessar a sua iniquidade. Este é o arrependimento. Confessar a sua iniquidade. O texto continua. Na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo. Esta é a confissão de um homem ou uma mulher arrependidos diante de Deus. Um pouco mais à frente no texto, notem o que é que Deus faz com a pessoa que verdadeiramente se arrepende. Aliás, isto obviamente está no contexto de Israel. Capítulo 26 de Levítico fala acerca das bênçãos para aqueles que obedecem e as maldições para aqueles que desobedecem. E notem o que é que Deus diz que irá fazer se Israel se arrepende verdadeiramente, se confessa a sua iniquidade, se confessa que andou contrário a Deus. Então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Notem como Deus está prestes a restaurar a sua aliança com o povo de Israel, dando-lhes as bênçãos, não somente espirituais, mas também físicas, materiais, que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Passaram séculos. Estamos agora na época de Salomão, na fundação do templo. E notem esta oração de Salomão. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, bênção espiritual, e notem, e sararei a sua bênção material. Era isto que Deus iria fazer para aquele que verdadeiramente se arrependia. Notem que é isto que está na mente dos israelitas quando eles ouvem João dizer arrependei-vos, porque está próximo o reino dos... É isto que sempre foi prometido, sempre foi pregado pelos profetas, pelos reis. Jeremias, capítulo 3. Desde os versículos 12 até o 18, algumas secções deste texto diz assim, notem como Deus fala com Israel. Volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor. Tão somente reconhece a tua iniquidade. Reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor. E agora notem as bênçãos. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. É isto que Deus promete, que irá fazer com todo aquele que se arrepende. Era isto que João estava a oferecer. Foi isto que Jesus ofereceu. Foi isto que os discípulos ofereceram. Este é o verdadeiro arrependimento. Claro, eu tenho que parar aqui e perguntar se este é o teu arrependimento. Se foi isto que aconteceu com a tua vida. Se é assim contigo. Agora, o surgimento de João também é peculiar por causa do seu vestimento, ou da sua vestimenta e da sua comida. Se eu e tu víssemos alguém passar por nós, com pelo de camelo, não é? Do pescoço até aos pés, com um cinto a agarrar esse pelo, o que é que eu e tu pensaríamos? Este homem está... assim? Era uma vestimenta peculiar até mesmo para aquela época. Não era normal, não era assim que as pessoas se vestiam. Era algo totalmente fora do comum. O que é que se passa com este homem? Assim? Agora, esta vestimenta tinha um significado, simbolizava algo muito importante. Aliás, sem grande investigação,
A quem é que te lembra este tipo de vestimento e este tipo de alimentação? A que profeta do Antigo Testamento? Profeta Elias. Profeta Elias. Foi assim que Elias se vestiu. E claramente, João está a transmitir uma mensagem à sua nação que precisamos de entender. Em 2 Reis, capítulo 1, versículo 18, diz assim acerca de Elias: eles lhes responderam: era um homem vestido de pelos, com lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tesbita. Era assim que Elias se vestia, era assim que ele era conhecido. Aliás, mesmo um pouco antes de João surgir, os últimos profetas que estavam na terra de Israel, para serem reconhecidos como profetas, vestiam-se dessa forma. Notem Zacarias capítulo 13, versículo 4, até mesmo os falsos mestres, notem. O texto diz: naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetiza, nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Eles vestiam-se como Elias, para passarem-se como Elias, para que o povo os ouvisse. Mas Deus diz: vai haver um tempo que não vão vestir mais isso para enganarem as pessoas, porque ficarão envergonhados das suas profecias, das suas visões. Então esta era a forma de vestir de um verdadeiro profeta, de um verdadeiro homem de Deus. João vivia assim. E ele vivia assim porque ele era o verdadeiro Elias. Notem o que é que o anjo disse ao pai de João Batista. Em Lucas capítulo 1, versículo 17, eu passo a ler. E irá diante do Senhor no espírito e poder de quem? De Elias. Para converter o coração dos pais aos filhos. Converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Era esta a missão de João. Foi isto que provavelmente o pai e a mãe lhe disseram nos seus anos a seguir, que ele depois começou a desempenhar, antes do Senhor Jesus surgir. Agora, nós sabemos que João, quando foi questionado, e nós vemos isso no Evangelho de João, ele disse que não era Elias. Né? Os judeus perguntaram: és tu o Messias? És tu o Cristo? Não sou. És tu Elias? Não sou. Agora, porquê que João fez isto quando o anjo disse que ele era o Elias, ou que via no espírito e no poder de Elias? Porquê que ele negou ser Elias? Bem, há uma razão para isto, que acontece até mesmo nos nossos dias. Não sei se sabiam, mas os ortodoxos nos nossos dias, quando celebram a Páscoa, preparam toda aquela mesa da Páscoa com cada ingrediente, que cada um tem o seu significado. Eles colocam também uma taça de vinho e ninguém toca naquela taça, porque aquela taça é para Elias. Se Elias aparecer e beber aquela taça, então significa que o Messias está quase a chegar. É a crença dos ortodoxos. Aliás, quando eles vão circuncidar os seus filhos, naqueles primeiros 8 dias da criança, eles colocam uma cadeira no momento em que estão a circuncidar a criança, uma cadeira vazia, para que Elias venha e possa sentar-se. E se ele fizer isto, então significa que o Messias está quase a chegar. E isto continua a ser a prática dos ortodoxos nos nossos dias. Esta era a crença naqueles dias e continua a ser a crença nos nossos dias. E João está a dizer: eu não sou esse Elias que vocês estão à espera. Não é isto que significava Malaquias 5. Notem Malaquias 4, melhor dito, versículo 5 e 6, diz o seguinte: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, o profeta Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, disse: Elias vem. E para os judeus, era o Elias ressuscitado. Mas sabemos agora no Novo Testamento que, na verdade, era João, que veio no espírito e no poder de Elias. E via-se na forma como ele vestia, via-se na forma como ele se alimentava. Aliás, notem o que é que o Senhor Jesus disse acerca de João Batista quando ele foi preso. Mateus capítulo 17, versículo 11 e 13. Aliás, isto foi até depois já da sua morte. Então Jesus respondeu: de facto, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. É o Senhor Jesus que está a dizer. O Senhor Jesus não se ia enganar sobre isto, não é? E não o reconheceram.
Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de quem? João Batista. Elias já veio. E não o reconheceram. Aliás, uns capítulos antes, capítulo 11, versículo 14, o Senhor Jesus disse o seguinte: se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir, falando acerca de João Batista. No entanto, João não foi aceito. Foi desprezado, preso e decapitado. E assim também fizeram com o Messias, com o Filho de Deus. Rejeitaram-no, levaram-no para a cruz e mataram-no. Aliás, o Senhor Jesus ilustrou esta forma de agir de Israel para com os profetas de Deus, para com os homens de Deus, numa parábola, dizendo claramente: é assim que vocês são, é assim que vocês fazem quando Deus levanta homens de Deus para que vocês se arrependam e para que entrem no reino. Mateus capítulo 21. Leiam comigo esta passagem, tá bem? Mateus 21, 33 até o 45. Notem esta história. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho. Isto é incrível, que este homem tenha feito isto. Quando já trataram todos assim, o que é que irão fazer ao seu próprio filho? Bem, a expectativa é, notem o texto, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Agora, isto é espantoso, porque os saduceus, fariseus, escribas, eles estão a ouvir esta história e eles vão responder. E notem a ironia. Diz assim o versículo 41, responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrenderá a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. São profetas estes homens. Diz o texto, perguntou-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Isto é simples. Se tu rejeitas os homens de Deus, a sua mensagem, o próprio Filho de Deus, tu serás destruído como estes lavradores. Horrivelmente. Este é o destino final para todo aquele que rejeita o que Deus está a fazer para que entrem no reino de Deus. A primeira coisa que Deus faz quando quer salvar uma alma, Ele levanta homens de Deus e dá a estes homens de Deus a sua mensagem: arrependei-vos, porque está perto, está próximo o reino dos céus. É um sinal. É Deus a dizer-te: é agora. É a tua oportunidade. Arrepende-te. Entra no reino. É agora a oportunidade. Se não o fizeres, se rejeitares os homens de Deus, como um sinal claro de que o reino dos céus está próximo, então tu irás perecer horrivelmente.
como estes lavradores. Tu és um destes lavradores, se tu não te arrependes. Então o que é que tu vais fazer nesta manhã? Porque Deus está a levantar homens de Deus. Deus tem levantado homens de Deus nesta igreja. Os homens de Deus têm empregado a sua palavra. O que é que tu vais fazer novamente? Talvez tens ouvido esta mensagem vez e vez após vez. O que é que vais fazer? Bem, João dizia à sua geração: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Oramos. Pai maravilhoso, te rogamos nesta manhã o teu arrependimento. Te rogamos nesta manhã a tua salvação. Te rogamos que pecadores entrem no teu reino pela tua graça. Te rogamos que nesta manhã pecadores entendam que o Senhor Jesus, o teu Filho, que tu enviaste, mesmo depois deles rejeitarem os teus servos, tu enviaste o teu Filho para morrer na cruz do Calvário, pagar o preço, ser sepultado e ressuscitar ao terceiro dia, para dar vida, justificação, reconciliação a todo o pecador que se arrepende. Hoje é o dia. Esta é a oportunidade. Amanhã pode ser o fim. Amanhã pode ser o dia da destruição. Amanhã pode ser a morte horrível para todos os que não se arrependem. Senhores, toca o coração. Não permitas que pereçam como estes lavradores. Não permitas que sejam como a geração a quem João e o Senhor Jesus e os discípulos pregaram e rejeitaram. E por causa disso, no ano 70, foram destruídos horrivelmente. Senhores, que hoje seja dia de salvação. Mas também eu te rogo, senhores, novamente, pelos homens e as mulheres da nossa igreja que te conhecem, que são teus filhos. Eu oro para que todos sejam homens e mulheres de Deus. Esta geração precisa de ver homens e mulheres de Deus, como foi o teu servo João Batista, de grande luz para aquela geração. E esta geração necessita de homens e mulheres de Deus que proclamem a mesma mensagem. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Usa a tua igreja, Senhor, para a proclamação das tuas boas novas. Assim nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém.